Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes de Mileto, 588 a 524 a.C., foi um filósofo pré-socrático do período arcaico, ativo na segunda metade do século VI a.C. Anaxímenes, tal como outros na sua escola de pensamento, praticou o materialismo monista. Esta tendência para identificar uma específica realidade composta de um elemento material constitui o âmago das contribuições que deu fama a Anaxímenes. Escreveu a obra Sobre a Natureza em prosa. Dedicou-se especialmente à meteorologia. Foi o primeiro a afirmar que a luz da lua é proveniente do sol. Anaxímenes nasceu na colônia grega de Mileto, aproximadamente em 588 a.C., e seu pai era Eurístrato. Teófrasto descreve Anaxímenes como discípulo e companheiro de Anaximandro, sendo aparentemente cerca de 22 anos mais novo do que ele. Como mencionado por Plínio o Velho em sua História Natural, livro 2, capítulo 76, Anaxímenes foi o primeiro a analisar o cálculo geométrico das sombras para medir as partes e divisões do dia, e projetou para ele um relógio de sol que ele chama de Siotericon. Diógenes Laércio afirma que, segundo Apolodoro, Anaxímenes morreu na Olimpíada que ocorreu entre 528 a 525 a.C. Anaxímenes e o Arquê. Enquanto que os seus predecessores, Tales de Mileto e Anaximandro, propuseram que o Arquê, princípio da vida, substância primária, era a água, e o Aperon, respectivamente, Anaxímenes afirmava ser o ar, a sua substância primária, a partir da qual todas as outras coisas eram feitas. Enquanto a escolha de ar possa parecer arbitrária, ele baseou suas conclusões em fenômenos observáveis na natureza, como a ficção e a condensação. Quando o ar condensa, torna-se visível, como nevoeiro e depois ar puro e outras formas de precipitação, e enquanto o ar arrefece, Anaxímenes supunha que se formaria terra e posteriormente pedra. Em contraste, a água evapora em ar, que posteriormente, por ignição, produz chamas quando mais rarefeito. Enquanto outros filósofos também reconheciam tais transições em estado de matéria, Anaxímenes foi o primeiro a associar os pares de qualidades quente, seco e frio molhado com a densidade de um único material e a adicionar uma dimensão quantitativa ao sistema monista milésio. Simplício, em seu livro Física, nos conta: Anaxímenes de Mileto, filho de Eurístrates, companheiro de Anaximandro, afirma também que uma só é a natureza subjacente e diz, como aquele que é ilimitada, não porém indefinida, como aquele diz, mas definida, dizendo que ela é ar. Diferencia-se nas substâncias por rarefação e condensação. Rarefazendo-se, torna-se fogo, condensando-se, vento, depois nuvem, e ainda mais água, depois terra, depois pedras, e as demais coisas provêm destas. Também ele faz eterno movimento pelo qual se dá a transformação. A escola jônica foi a primeira escola filosófica grega a qual reuniu filósofos pré-socráticos, que viveram antes de Sócrates. Os temas desenvolvidos por eles estavam centrados na natureza. O intuito era desvendar os mistérios da existência, classificando o elemento como gerador do cosmo e da vida. Essa postura foi chamada de materialismo monista. Para Tales de Mileto, o elemento essencial era a água, a que. Já para Anaximandro, mestre de Anaxímenes, a massa geradora de todos os seres era representada pela união dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água, denominado de Apeiron. Já para Anaxímenes, o elemento primordial era o ar, princípio de todas as coisas. Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro, no entanto, não concordava com seu mestre sobre o conceito de Apeiron, e nem com Tales e seu conceito de Arquê. Sua opinião era que o primeiro era muito abstrato e o segundo muito palpável. Para Anaxímenes, a substância primordial não poderia ser algo fora da observação e da realidade sensível. Segundo ele, todas as coisas existentes são resultado da condensação ou da rarefação do ar. A maior parte de suas obras se perderam com o tempo, sendo a mais destacada Sobre a Natureza, a qual é possível encontrar alguns fragmentos. Em sua teoria cosmológica, defendeu que a Terra é plana e estaria flutuando no ar. Já a Lua, para ele, refletia a luz do Sol e os eclipses representavam uma obstrução planetária por outro corpo celeste. Abaixo algumas frases que ilustram o pensamento do filósofo grego. Todas as coisas se originam devido ao grau de descondensação ou rarefação do ar, a mesma causa também do frio e do calor. A variação quantitativa de tensão da realidade originária dá origem a todas as coisas. A razão precisa da experiência, mas esta nada vale sem a razão. A cosmologia de Anaxímenes. Tendo concluído que tudo no mundo é composto de ar, mais tarde, Anaxímenes usou a sua teoria para desenvolver um esquema que explicasse as origens de natureza da Terra e dos corpos celestes ao seu redor. O ar, para criar o disco plano da Terra, que
que dizia ser da forma de pão numa mesa e que se comportava como uma folha flutuar no ar. Mantendo a visão de que os corpos celestes eram como bolas de fogo no céu, Anaxímenes propôs que a Terra libertasse uma exalação de ar rarefeito, pneuma, que se transformava em fogo, formando no final as estrelas. O Sol não seria composto de ar rarefeito, mas sim de terra, assim como a Lua. O seu aspecto em ignição não vem da sua composição, mas sim do seu movimento rápido. A Lua é também considerada como sendo plana, flutuando em fluxos de ar, e quando se oculta abaixo do horizonte, não passa por baixo da Terra, mas é obscurecida por partes mais elevadas da Terra enquanto faz o seu circuito e se torna mais distante. O movimento do Sol e dos outros corpos celestiais à volta da Terra é similar, diz Anaxímenes, ao modo como um chapéu pode ser rodado na cabeça de uma pessoa. Outros fenômenos. Anaxímenes usou as suas observações e o raciocínio para providenciar as causas de outros fenômenos naturais. Terremotos, dizia, era o resultado da falta de umidade, que causa que a Terra sofra fraturas de tão seca que está, ou por excesso de umidade, que também causa fratura pelo excesso de água. Em ambos os casos, a Terra torna-se fraca pelas fraturas e os montes colapsam, causando terremotos. Os relâmpagos são causados por uma separação violenta, desta vez de nuvens pelo vento, causando uma iluminação brilhante semelhante ao fogo. O arco-íris é formado quando o ar densamente comprimido é tocado pelos raios do Sol. Estes exemplos mostram como Anaxímenes, com os outros milésios, procurava uma visão mais completa da natureza, procurando unificar causas para diversos eventos que ocorressem, em vez de tratar cada um por si só, ou atribuindo as causas a deuses ou a uma natureza personificada. Anaxímenes escreveu a obra de nome Sobre a Natureza, obra que hoje em dia se encontra perdida, mas temos referência a ela a partir de Diógenes, que disse dele que escrevia em dialeto jônico e num estilo conciso. Segundo menciona Plínio o Velho, na sua obra História Natural, livro 2, capítulo 26, de 126, Anaxímenes foi o primeiro a analisar geometricamente aspectos das sombras para medir as partes e divisões do dia e desenhou um relógio de sol que denominava Siotericon, literalmente. Aí vem um nome aqui bem difícil que parece estar no latim. Vamos ver o segundo artigo. Anaxímenes, 588 a 524 a.C., nascido em Mileto, atual Turquia, foi um filósofo pré-socrático grego integrante da escola jônica. Além dele, na escola pré-socrática destacam-se Tales de Mileto e Anaximandro. Escola jônica, teorias. A escola jônica foi a primeira escola filosófica grega a qual reuniu filósofos pré-socráticos que viveram antes de Sócrates. Os temas desenvolvidos por eles estavam centrados na natureza. O intuito era desvendar os mistérios da existência, classificando o elemento como gerador do cosmos e da vida. Essa postura foi chamada de materialismo monista. Para Tales de Mileto, o elemento essencial era a água, arquê. Já para Anaximandro, mestre de Anaxímenes, a massa geradora de todos os seres era representada pela união dos 4 elementos terra, fogo, ar e água, denominada de apeiron. Já para Anaxímenes, o elemento primordial era o ar, princípio de todas as coisas. Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro, no entanto, não concordava com seu mestre sobre o conceito de apeiron e nem com Tales e seu conceito de arquê. Sua opinião era que o primeiro era muito abstrato, apeiron, e o segundo muito palpável, água, o arquê. Para Anaxímenes, a substância primordial não poderia ser algo fora da observação da realidade sensível. Segundo ele, todas as coisas existentes são resultado da condensação ou da rarefação do ar. Nas palavras do filósofo, como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmos, sopro e ar o mantém. A maior parte de suas obras se perderam com o tempo, sendo a mais destacada sobre a natureza, a qual é possível encontrar alguns fragmentos. Em sua teoria cosmológica, defendeu que a Terra é plana e estaria flutuando no ar. Já a Lua, para ele, refletia a luz do Sol e os eclipses representavam uma obstrução planetária para outro corpo celeste. Frases. Todas as coisas se originam devido ao grau de descondensação, rarefação do ar, a mesma causa também do frio e do calor. A variação quantitativa de tensão da realidade originária dá origem a todas as coisas. A razão precisa da experiência, mas essa nada vale sem a razão. Próximo artigo. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, Anaxímenes de Mileto formulou uma teoria cosmológica que concebe o ar como elemento originário de tudo. Anaxímenes de Mileto foi um filósofo pré-socrático que viveu na região da Jônia, atualmente território turco, entre os anos de 585 a.C. e 528 a.C. Devido à grande distância histórica, não se sabe muito sobre a vida de Anaxímenes. O pouco que se reconhece foi resgatado na modernidade, das obras fragmentadas deixadas por Aristóteles e Diógenes Laércio, antigo historiador da filosofia. Especula-se que o pensador escreveu uma obra em que falava da organização e da origem do universo.
Por situar-se historicamente antes de Sócrates na filosofia grega antiga, Anaxímenes é considerado um pré-socrático. Assim como os outros filósofos do período, ele buscava compreender qual era a origem de todo o universo por meio da observação da natureza. Anaxímenes foi discípulo do segundo filósofo da tradição ocidental, Anaximandro de Mileto. Entre os pré-socráticos, ficou conhecida a maneira de tentar entender racionalmente a origem e a organização do universo pelo exercício de observação. Em busca do elemento que daria origem a tudo, o arquê, os filósofos antigos passaram a observar a constituição natural physis para compreendê-la de maneira racional e sem fabulações como faziam as narrativas mitológicas. Anaximandro, continuando o exercício filosófico e cosmológico deixado por seu mestre, Tales, concluiu que não havia uma origem definida e perceptível para o universo. Para o pensador, a origem estaria no que ele chamou de aperon, que seria algo infinito e indefinível. Seu discípulo Anaxímenes concordou com o mestre ao dizer que o elemento originário era infinito, mas discordou ao enunciar que havia uma definição para tal elemento. Segundo Anaxímenes, o elemento originário era o ar, que estava presente em tudo, transpassava tudo, soprava o movimento de todos os seres e era infinito. Tudo que existe inanimado ou animado era composto por ar para Anaxímenes, assim como Tales entendeu que a água estava na origem de tudo. Anaxímenes de Mileto declarou que o ar é o princípio das coisas que existem, pois é dele que provém todas as coisas e é nele que de novo se dissolvem. Tal como a nossa alma, que é ar, nos mantém unidos e nos governa, assim também o vento ou o sopro e o ar cercam o mundo inteiro. O ar, portanto, era o sopro que animava os seres vivos, que era indispensável para a vida e que fazia com que tudo se mantivesse no seu devido lugar. Anaxímenes e Anaximandro. Anaximandro aprendeu a filosofia com seu mestre Tales. Este, após viagens e estudos de astronomia e matemática, concluiu que era necessário entender o universo de forma racional, diferente do modo como as narrativas mitológicas tratavam-no. Anaximandro foi discípulo de Tales e, por sua vez, introduziu Anaxímenes no pensamento filosófico. As ideias de Anaximandro e Anaxímenes assemelham-se em um certo ponto ao conceber o elemento original como algo infinito. Essa tradição filosófica que se dispersava entre os pensadores, buscando entre eles elementos que pudessem estar ligados à origem, foi passada adiante. Assim como em toda a história da filosofia, na Grécia pré-socrática também havia discordância entre os pensadores, sendo que em partes Anaxímenes divergiu a sua teoria da proposta do seu mestre. Apesar de conceber o elemento originário como algo infinito, ele pensou em algo que fosse muito bem definido, o ar. Escola jônica. Assim como Tales, Anaximandro e Heráclito, Anaxímenes está enquadrado na escola jônica, o agrupamento dos primeiros filósofos da tradição ocidental. O trabalho dos jônicos estava centrado na busca por um único elemento natural que fosse a causa de tudo, diferente dos pluralistas, que concebiam a origem do universo como um misto de vários elementos. A divisão das escolas de pensamento deu-se vários séculos após o surgimento da filosofia para que o estudo do período fosse facilitado. Há uma semelhança entre os jônicos em seu modo de conceber filosofia no tocante à escolha dos elementos originários, mas Heráclito destou-se do pensamento dessa escola por acrescentar à ordem natural cosmológica a ideia de que o movimento e mudança constante seriam a base de todo o caos que daria origem ao universo. Último artigo. Anaxímenes, 585 a 524 a.C. Terceiro representante dos filósofos de Mileto, foi amigo e seguidor de Anaximandro e conhecia bem as teorias deste filósofo, bem como as teorias de Tales, que acreditava que a água é o princípio de todas as coisas. Mas de onde vem a água? Anaxímenes pensava que a água é ar condensado e que o fogo é ar rarefeito, e que o principal elemento que constitui as coisas é o ar ou vapor, e a eles as coisas voltam através de um movimento duplo, onde o ar se condensa e depois se rarefaz. O ar é infinito e se identifica também com a alma. Ele anima o corpo do homem e também todo mundo. O ar está em movimento eterno e possui vida. O mundo todo pode ser visto como um enorme animal que respira e a respiração é que lhe dá a vida. E como a respiração é que lhe dá a vida, ela é a sua alma. É do ar que nascem todas as coisas presentes, todas as coisas do passado e as do futuro, incluindo os deuses. É no ar que começa o movimento de todas as coisas. Um dos exemplos que o filósofo encontra para sustentar suas teorias de rarefação e condensação é o de como o ar sai da nossa boca. Se assoprarmos com os lábios mais apertados e com força, o ar sai frio, e se soltarmos o ar com a boca bem aberta, ele sai quente. O que muda, portanto, é a quantidade e a pressão que se imprime sobre o ar. Da mudança dessas situações é que vão se originar todas as coisas. Desta forma, tudo o que existe são diferentes formas de ar, que é o que forma tudo. O ar, sob a influência do calor, se expande aumentando seu volume e, sob a influência do frio, se contrai diminuindo seu volume. Tudo vai depender se é o calor ou o frio que vai predominar.
Essa teoria Anaxímenes provavelmente formulou após identificar o ar em movimento incessante. Percebeu também que a vida geralmente precisa do ar para se manter. Respirar é o que dá vida aos seres e dependemos da respiração por toda a nossa vida. Ele percebeu ainda que no céu existem nuvens e que a matéria possui vários graus de solidez. O ar para ele é algo divino, ou mais, o ar é o próprio Deus. Poucas notícias sobre a cosmologia de Anaxímenes chegaram até nós. Para ele, a Terra, a Lua e o Sol, bem como todos os demais astros conhecidos na época, são planos e flutuam como se estivessem cavalgando sobre o ar. Todos os astros se movem ao redor da Terra como se fosse um chapéu girando ao redor da nossa cabeça. A Terra é feita de ar comprimido e o Sol, a Lua e os outros astros também se originam da Terra. Para ele, o Sol também é a Terra que se movimenta mais rápido e por isso gera o calor próprio daquele astro. Foi o primeiro pensador a chegar à conclusão de que a luz da Lua vem do Sol. A Terra foi a primeira a se formar e dela ergueram-se as estrelas. As estrelas são fogo rarefeito. A Terra é plana e flutua no ar, assim como o Sol, que é largo como uma folha e se desloca também através do ar. Anaxímenes acreditava ainda que as estrelas não produziam calor, porque estavam bem mais distantes da Terra do que o Sol. Consta que ele escreveu uma obra intitulada Sobre a Natureza, que foi escrita em prosa. Estudou também meteorologia. Da mesma forma que a nossa alma, o ar mantém juntos, a nossa alma, o ar nos mantém juntos, da forma que o sopro, bem como o ar, abraçam o mundo inteiro.